TV Tradição acompanhando a audiência pública com o secretário da Administração, Luiz Fernando Mainardi, e o excelentíssimo senhor Ministro de Esporte, Aldo Rebelo. A pauta é o trânsito de animais no Rio Grande do Sul e, em especial, a possibilidade da criação de um documento para os cavalos que irá substituir a atual GTA e atestado de vacinas. TV Tradição Esteio, aqui com o Ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Essa audiência pública, muito foi falado, explanado, e eu sei que o senhor está com pressa, vou ser objetivo com o senhor ministro. Na sua opinião, o senhor disse, a primeira coisa que o senhor falou, que realmente esse assunto vai ser encaminhado ao Ministério da Agricultura, mas o senhor é parceiro, solidário e vai dar um encaminhamento. Qual a sua avaliação final, sentindo aí, ouvindo as pessoas, vendo toda essa vontade de resolver esse assunto? É um problema fácil de resolver, não tem complicação nenhuma. Com bom senso é possível encontrar uma solução. Eu me ponho à disposição para ajudar a fazer a reunião no Ministério da Agricultura, ou seja, não é uma lei, não é um decreto, não é sequer uma portaria, é uma instrução normativa, ou seja, que o Ministério pode adequar com bom senso para proteger a saúde animal, a saúde do cavalo, a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, não criar um transtorno, né, para os que usam o cavalo ou como meio de transporte ou principalmente de lazer. Eu acho que é possível resolver, sim. Ministro, como o senhor ouviu aqui, o coordenador da 25ª região, lá de Caxias do Sul, colocar, nós estamos há tempo falando sobre o assunto e existe uma brevidade em resolver. O senhor acha que vai haver tempo suficiente até o final do ano se conseguir chegar numa solução? Eu creio que sim. Não tem dificuldade em, se tomando a iniciativa de uma conversa, ajudar a encontrar uma solução. Não vejo dificuldade. Muito obrigado, ministro. Presidente Bertolini, uma audiência pública, autoridades importantes aqui presentes e, embora o ministro Aldo Rebelo disse que o assunto é com o Ministério da Agricultura, ele se propõe a ajudar e diz que vai falar por nós em Brasília. Como o senhor avalia este encontro e essa audiência pública? Eu fiquei feliz também quando o ministro disse que essa é uma normativa que nem do ministro é de um subalterno lá de um outro subdepartamento do Ministério da Agricultura. Quer dizer, pode o ministro da Agricultura nem ter conhecimento exato dessa questão e que quando chegar ao conhecimento dele e os dados que aqui nós podemos disponibilizar para o ministro, que chegar para ele ter ver a importância que é e que nós não estamos querendo descumprir nada, nós estamos querendo facilitar, fazer todos os exames que tem que fazer, mas que num prazo maior e que possa não precisar o nosso peão, o nosso tradicionalista, se deslocar por 70, 80 ou 100 quilômetros, vai lá tirar uma licença para ele transitar com o cavalo 4, 5 quilômetros aqui. Então, se isso for possível, ter um passaporte onde esse cavalo diga que ele está examinado, diga que esse senhor é o proprietário desse animal, que esse cavalo está examinado, está vacinado, ele possa ir e vir aonde ele quiser e adentrar aos eventos sem nenhum problema, porque esse animal está sob controle. Então o senhor avalia positivamente essa audiência pública? Eu disse que eu cheguei aqui com uma alegria e vou voltar com 3 alegrias, porque nós vamos, mais uma vez, conquistar isso aí e o Rio Grande o nosso movimento cada vez se alavanca mais, com toda certeza. Nós vamos ter essa vitória aí e que vai beneficiar todos os tradicionalistas e o movimento também será beneficiado, evidentemente, com isso. Muito obrigado, presidente. Estou aqui com o Kleber Vieira, que é o presidente da Federação de Laço do Rio Grande do Sul. Estou certo? É isso mesmo, Kleber? Certíssimo. Kleber, como é que tu avalia essa audiência pública aí, secretário da Agricultura Mainardi, presidente e o ministro de Esporte, Aldo Rebelo, embora ele tenha dito que não é bem a pasta dele, que é a agricultura, ele se diz solidário e pretende nos ajudar. Tu avalia positivamente? Como é que tu avalia? Bom, primeiro uma ajuda de um ministro
O ministro do país é uma grande mão. E, de qualquer forma, ele falou que não é o ministério dele, mas é. Porque hoje, na realidade, o laço é um esporte. O andar a cavalo passou a ser esporte das famílias e tem muito a ver com o ministério dele. Mas, de qualquer forma, nós não somos contra fazerem todos os exames. Nós somos contra a maneira como foi exposto a situação no Rio Grande do Sul e a maneira que foi nos enfiaram nos goela abaixo. Isso é o linguajar gaúcho mesmo, esse decreto 50.073, que na realidade punia o cara que saísse de casa a cavalo para passear com seu filho. Isso é um absurdo. Bom, tem maneiras de fazer? Tem. Nós já indicamos para a Secretaria como podemos fazer regular esse tipo de situação. É muito fácil. Vamos identificar os nossos animais, porque hoje tu não consegue tirar uma GTA, porque a lei da GTA, na realidade, não é o que o secretário diz. GTA não é para 3 meses, a lei da GTA diz que ela dura 24 horas. Bom, o secretário está abrindo 3 dias, aí conversa dele. Mas na realidade, então o que nós temos que fazer? Vamos identificar, porque tem tantos Kleber, tantos Zeca Tesmas, que tem um cavalo no fundo de casa e ele não é produtor rural, ele não tem um talão de produtor. Então ele vai lá na secretaria tirar uma GTA e não pode tirar a GTA, porque não tem identificação do cavalo. Então nós criamos, eu já dei na mão do secretário isso, uma identificação do seu animal. Bom, faz uma resenha do seu cavalo, identifica onde ele está lá nos fundos da minha casa, numa garagem, faz o exame de anemia e entra na secretaria. Identifica o seu animal com o exame de anemia. Ao menos uma vez ele fez o exame. Vamos obrigar a fazer uma vez o exame de anemia, pausadamente, calmamente. Vamos tentar arrumar verbas para que os carroceiros façam isso. Porque tu não pode exigir de uma pessoa que sai de casa com uma carroça fazer um exame de anemia e cobrar R$150 do cara. E aí o cara tem que sair dali para tirar uma GTA todos os dias. Isso não existe, não vai acontecer. Quer dizer, aí te pune tu que está regular e libera os outros que lamentavelmente não têm condições de serem regular. Está errado. Então a maneira como está sendo conduzida é que nós não concordamos. Agora, que nós temos que fazer um levantamento, temos, mas já está escrito, já está configurado que nós não temos absolutamente o problema no Rio Grande do Sul, porque 35.600 não sei o que casos, ou seja, exames feitos. Com 35 casos dá 0,99%. Isso aí dá menos de 1%. Isso não existe. Então não tem esse alarmismo do mormo, porque o mormo... Bom, o mormo é perigoso? Claro que é, tanto quanto a AIDS é perigosa para a raça humana. O mormo, a gripe equina tanto é perigosa quanto a gripe para o humano. E nós estamos aí, não obrigamos ninguém a ficar em casa porque está gripado. Então por que no cavalo é esse terrorismo? Isso só ajuda as ONGs que hoje só vêm a nos atrapalhar aquilo que nós temos de bom, que é cuidar dos nossos animais da maneira que nós cuidamos. Ou tu me diga que quem tem um cavalo para o esporte, para fazer o seu passeio, não é um preservador, uma pessoa que cuida melhor do seu cavalo que muita coisa na vida dele. Então é assim que eu penso, é assim que nós pensamos, é assim que nós estamos trabalhando para que a coisa aconteça. Muito obrigado. Você é Kleber Vieira para a TV Tradição de Esteio e o assunto continua. Tu acredita que vamos ter tempo até dezembro? Acho que sim. Se nós fizermos isso que nós sugerimos, fica fácil, Zeca. Por quê? Porque identifica... Bom, o cara tem que fazer o exame de anemia algumas vezes, ao menos uma vez ele tem que fazer, identificar, resenhar o seu cavalo e levar na secretaria. Ele fez uma vez, bom, tu já tem um parâmetro. Não espera que o cara saia de casa a cavalo para te cobrar dele. Faz com que ele tenha esse... Agora, se o cara não fez isso uma vez no exame do seu animal, aí sim, aí tem que ser multado, tem que ser cobrado, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Kleber. Audiência pública com o ministro de Esportes e o assunto é trânsito de animal no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos até dezembro para resolver essa questão ou dar pelo menos um melhor encaminhamento. Como o senhor avalia essa audiência pública? Eu acho que foi ótima, porque nós conseguimos compreender, todos nós, a importância, em primeiro lugar, dos controles sanitários. Quando se exige exames de anemia, não se pensa, ao fazer isso, em querer dar emprego para veterinário. Não é disso que estamos falando, nós estamos querendo salvar o patrimônio das pessoas, porque essa doença ela é transmissível e, bom, eu chego num evento com um animal que vale um monte de dinheiro. Aliás, um cavalo para mim muitas vezes não tem valor. Nada paga o meu animal, não tem, ninguém vai pagar o valor que eu dou para ele. E aí ele pode ser contagiado por outro. Então, é de interesse público que a gente preserve a saúde dos animais, que a gente defenda a questão da sanidade. Então, isso ficou claro. Em segundo lugar, também ficou claro para nós que nós temos que encontrar uma solução para a chamada GTA, Guia de Trânsito Animal.
é o documento em que o dono do animal tem que ter para andar com o animal. Uma coisa é quando eu vendo uma tropa de animais para um outro proprietário, eu tenho que ter um documento, tenho que ter uma guia com a nota do produtor, como se faz com qualquer outra espécie, né, animal. Agora, não é disso que estamos tratando. Nós estamos tratando, são dos cavaleiros, nós estamos tratando das pessoas que vão nos eventos, nas camperiadas, nas cavalgadas, nos rodeios, que vão nos desfiles como o de 20 de setembro e assim por diante. Não é necessário um documento como esse. Nós precisamos criar um documento para o cavalo, né, específico, onde se possa anotar tudo ali para garantir sanidade, o controle efetivo por onde andou, porque se depois acontecer algum problema de saúde desse animal, a gente sabe por onde ele andou, pode a partir dali fazer todo, né, a volta dele, a chamada rastreabilidade. Então nós precisamos modernizar isso aí. E essa audiência foi importante porque nós, a partir de agora, contamos com o apoio do Aldo lá em Brasília. O ministro, se for o caso, fala com o ministro da Agricultura, mas eu acho que não precisa. Nós precisamos flexibilizar essa instrução normativa do governo federal, em que eles nos autorizem a gente a criar um mecanismo de cuidar da sanidade, porque é nós que cuidamos, não é a União, é o Estado que cuida, mas de uma forma mais inteligente, de uma forma mais efetiva. É isso que nós vamos fazer. Em termos práticos, bom, já falamos que o tempo é curto, mas em termos práticos, qual é o próximo passo? O próximo passo é constituir um grupo para propor as mudanças na legislação federal e concluir a elaboração do passaporte do cavalo, para que a gente possa ter aqui no estado, né, alteração federal, o nosso passaporte, e que com o inquérito concluído a gente vai saber qual é o prazo de validade que nós teremos daqui para frente dos exames de anemia. Muito obrigado, senhor. Encerrando os trabalhos na audiência pública, onde esteve o secretário Mainardi e o ministro Aldo Rebelo. E agora estou aqui com o Marcelo, que é chefe da divisão de defesa animal da CEAPA. Marcelo, no início dos trabalhos vocês explicaram o perigo dessas contaminações, de todas essas doenças. Mas isso não está no Estado. É importante, como foi falado, explicar essa situação. O que tu me diz? A gente já teve, nesse último ano, 35 focos de anemia infecciosa equina. Então, é uma doença que está no estado, né, e que nos preocupa. E essa ocorrência nos levou também a fazer um trabalho do inquérito soroepidemiológico de anemia infecciosa equina, para a gente saber a real situação dentro do Rio Grande do Sul com relação à prevalência dessa doença. E a partir daí, a gente conseguir traçar as nossas estratégias de controle, podendo, talvez, aumentar o prazo de vigência desses exames, né, sorológicos que são feitos nos equinos para trânsito e principalmente para participação em eventos. Nós ouvimos as opiniões daquelas pessoas, dos tradicionalistas, das associações, nós vimos a opinião política, mas a opinião técnica é importante para nós saber realmente as pessoas. Muitas pessoas têm cavalo, têm animal e querem andar, mas e aqueles que não têm, estão preocupados com a saúde? Então a opinião técnica é importante. Uma avaliação técnica sincera. O Rio Grande do Sul está em perigo ou você é favorável que haja, mediante esse estudo, talvez uma flexibilização e um prazo maior aí com relação aos exames e ao GTA? A gente sempre tem uma responsabilidade muito grande. Principalmente hoje a situação, pelos dados que a gente tem, a gente não tem uma situação grave, não é uma situação de epidemia. Justamente esse inquérito vai nos dar uma base para eu poder te responder precisamente essa questão. Por enquanto, o que a gente pode dizer é que a gente está trabalhando da melhor forma possível, com responsabilidade para a manutenção da saúde dos animais. Que a gente também preza muito a tradição, a cultura gaúcha, os eventos esportivos que envolvem os equinos aqui no Rio Grande do Sul. Então, as medidas que nós vamos tomar devem ter muita responsabilidade. Mas eu creio que aí, em breve, no momento que a gente tiver o resultado desse inquérito, a gente possa ter uma opinião mais precisa de como é que deve ser feita essa elasticidade de exames dos testes, né? E outro assunto também muito importante que se colocou em pauta aí é a questão da guia de trânsito animal,
que ela é obrigatória em todo o território nacional, mas que realmente ela não atende a toda a expectativa que a gente tem, principalmente no meio dos cavaleiros que participam desses eventos equinos, né, com os equinos, e que a gente precisa ter uma solução que, de maneira responsável, não coloque em risco os animais, mas que também torne possível que se participe dos eventos de uma maneira um pouco mais flexível. Qual é o prazo para a conclusão desse inquérito e que servirá de base para uma conclusão? As análises de campo, as coletas de material estão sendo feitas já há 2 semanas e vamos ainda talvez essa semana e talvez alguma coisa ainda fique para a próxima semana. E a partir daí vão ser enviados para o Ministério da Agricultura, para o laboratório que é o Lanagro. E creio que em questão a partir de 30 dias a gente vai ter os resultados, aí poder traçar nossas estratégias de uma maneira mais precisa, né? Com informações mais adequadas. Aí. Quais as doenças? Me cite o nome das doenças e a que mais preocupa. Eu sei que no caso do morbo não tem no Rio Grande do Sul, né? Os 35 casos são de que doença especificamente e que causa toda essa preocupação? É anemia infecciosa equina. Hoje, no Rio Grande do Sul, o nosso principal problema que a gente tem com relação aos equinos é a anemia infecciosa equina. O morbo ainda como foi falado na mesa, é uma medida ainda cautelar, mas é uma realidade que está cada vez mais próxima. A gente acompanhou a ocorrência que teve Rio de Janeiro, desceu para São Paulo, agora nessas últimas semanas no estado do Paraná foi feita a notificação. Então a gente tem que ter bastante cautela, bastante cuidado, principalmente em participações e eventos nesses estados onde a doença já está ocorrendo. Muito bem. Aí está, TV Tradição, encerrando essa matéria aqui direto de Esteio. Tivemos a opinião daqueles que querem uma liberação imediata e total, tivemos o parecer dos políticos, mas é muito importante, essa opinião é técnica, de quem está fazendo o levantamento e sabe, e dos riscos que podemos correr. Muito obrigado, Marcelo, e até uma próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade.